Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim: Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se podem ver. Porque aquilo que nós olhamos com os nossos olhos naturais são passageiros, mas aquilo que não se pode ver é eterno. Paulo está nos chamando a atenção para focarmos nas coisas eternas, nas coisas dos céus, nas coisas relacionadas diretamente com Deus. Certa vez eu li naquele livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, uma história que muito me chamou a atenção, que retrata esta realidade do apóstolo Paulo. C.S. Lewis diz que mal danado que é o diabo velho, aconselhando vermelhindo um diabo novo a paralisar o cristão. Ele diz que certo dia ele quase perdeu um ateu, o diabo velho, quase perdeu um ateu. Ele diz que esse ateu costumava ir para o Museu Britânico e ali passar horas estudando. Mas certo dia aquele ateu começou a estudar um livro que ele começou a se questionar. E ele diz que aquele homem se questionando, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele. E ele viu que estava perdendo para o seu inimigo, que é Deus. O diabo estava perdendo para Deus, que é o seu inimigo, aquele homem. O que ele fez? Rapidamente, ele lembrou aquele homem que estava na hora do almoço. E aquele homem relutando com aquele conteúdo e o Espírito Santo forçando para que ele pudesse ficar mais ali dialogando, mas mesmo assim ele deu mais ouvido ao seu corpo, à sua fome física. Ele fechou o livro, saiu daquele museu. Quando ele sai daquele museu, ele avista o ônibus que ele teria que tomar, ele avista um jornaleiro com as últimas notícias do dia. Lembrando que C.S. Lewis, escrevendo este livro, ele está na Inglaterra, num contexto de guerra. Então, provavelmente, aquele homem da história avista um jornaleiro mostrando os sintomas da guerra e do caos no mundo. C.S. Lewis diz que o diabo ele conseguiu atingir o seu alvo dando uma dose de realidade para aquele homem, dando uma dose de vida real para aquele homem. Ele precisou pegar o ônibus e lembrou que ele não tinha boas condições financeiras e o que aquela informação sobre Deus, sobre as Escrituras, iria alterar ou mudar na sua vida cotidiana. Ele olhou e percebeu o jornaleiro trazendo as notícias de guerra, morte, caos e fome, e ele começou a se questionar o que aquela informação sobre Deus pode mudar na minha vida. E aquele homem, ele voltou para a sua vida normal e continuou sendo um ateu. C.S. Lewis traz essa informação baseada nesta carta de Paulo aos Coríntios também para nos chamar a atenção, para que nós possamos focar naquilo que vem do alto, naquilo que tem o peso eterno. Infelizmente, uma grama de realidade do cotidiano está pesando muito mais na vida de nós cristãos do que 1 quilo de peso da eternidade, do que as coisas eternas. E nós precisamos voltar a focar em Deus. A gente vem para um culto, ouve uma palavra de esperança, uma palavra do nosso pastor, do nosso líder, e a gente fica impactado, mas quando a gente deixa as portas da igreja e voltamos para a nossa vida diária, para a nossa vida real, a gente abandona. Por quê? Porque uma grama de vida real, infelizmente, tem mais peso para as nossas vidas do que 1 quilo de informações bíblicas que podem cada dia mais transformar a nossa vida. Paulo, ao orientar essa igreja, ele disse: foque, objetivem-se nas coisas que não se podem ver com os olhos naturais, porque isso tudo que os nossos olhos contemplam passa, vai passar. Na história de C.S. Lewis, naquele tempo, Inglaterra, Segunda Guerra Mundial, tudo passou. Homens morreram, provavelmente esse ateu morreu, tudo passou. Mas o peso da glória, que é de eternidade a eternidade, continua. Por isso que nós precisamos estar focado lá, porque se nós morrermos aqui, nós passaremos para aquilo que já vem desde o princípio e vai
durar a vida toda ou toda uma eternidade. Atente-se nas coisas de Deus, atente-se na informação bíblica, atente-se na esperança em Jesus, atente-se naquilo que os seus olhos naturais não podem ver, mas atente naquilo que de fato é, aquilo que é realidade, e a realidade está projetada na eternidade. A realidade é Jesus Cristo.